Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero falar da minha gratidão de estar aqui nessa noite, a convite do evangelista Henrique para ministrar no culto de missões. Que Deus abençoe a vida do nosso evangelista. Também falar da alegria de estar junto ao nosso pastor, no mesmo púlpito, juntamente com ele. Obrigado pela confiança. Também quero louvar a Deus pela vida da capelã Constança, missionária Cacau. E muito me alegro, irmãos, quando estou aqui, mas também não posso deixar de falar de uma pessoa que tem uma importância muito grande na minha vida, que é a minha esposa. E às vezes eu venho pregar aqui e ela não vem. Não é que ela não goste, é porque ela fica no departamento infantil, na terceira congregação, mas nunca houve uma vez que eu saísse de casa para ministrar em que ela não orasse pela minha vida. E eu sou grato a Deus porque a minha esposa é uma intercessora pessoal. Está ali com ela as minhas filhas, que são as bênçãos que Deus nos deu. Eu te amo muito. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quero convidar você, por gentileza, abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, ou melhor, segunda carta de Paulo, capítulo 1, do verso 8 até o verso 12. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 8 ao verso 12. Também quero falar da minha alegria em estar vendo o meu irmão Gilmar. Deus abençoe a sua vida. Também tem uma irmã aqui, irmãos, que para mim ela é uma inspiração. É a nossa irmã Iracema. Ela é uma matriarca desse ministério e ela é uma pessoa que eu tenho muito apreço pela sua vida. Ela é um exemplo para mim de perseverança cristã. Todos encontraram, irmãos? Quem encontrou, diga amém. Glória. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou o seu prisioneiro. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe em luz a vida e a incorrupção, pelo Evangelho, pelo qual eu fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Deus bendito e poderoso, mais uma vez eu te louvo e te agradeço, Senhor, e te exalto pela tua fidelidade, em que o Senhor nos concede de estarmos em tua casa para pregoar a tua palavra. O Senhor sabe da necessidade dessa igreja, do que cada irmão necessita e precisa. Eu de mim mesmo, Senhor, não tenho nada, estou em tua dependência, mas faça conforme lhe apraz. A palavra é tua, o querer é teu e o efetuar também. Te pedimos, ó Senhor, que em nome de Jesus seja repreendido todo empecilho, todo embaraço nesse lugar. E assim eu creio na tua palavra, pois ela é viva e eficaz. Creio que a tua palavra não voltará vazia. E eu te peço, Espírito Santo, fale conosco da maneira que lhe apraz e tome a frente, que eu venha a diminuir e que o Senhor cresça. É isso que eu te oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aqui na nossa nação, nós somos agraciados porque não temos tantas perseguições ou oposições como em países mais desenvolvidos,
Coreia do Norte, China, Irã, Turquia, Azerbaijan, Arábia. Em alguns países, esse povo não tem a liberdade de cultuar livremente ao Senhor. Aqui, embora ainda haja algumas indagações, mas temos a liberdade de andar com a nossa Bíblia, de cultuarmos, mas também chegará um dia que essa liberdade será tirada. E quando eu olho para esse texto de Paulo, depois de Jesus, o maior missionário que as Escrituras revelam, eu vejo um homem que tinha tudo para não ser um escolhido para propagar as boas novas. Pelo seu currículo ou grade curricular, não teria nenhum mérito. Mas a Bíblia também vai nos dizer que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. A Bíblia vai nos dizer que Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. E como foi louvado aqui pelo Kadosh, aquele hino, onde no final eles mostraram a bandeira e um fogo em redor da bandeira brasileira. Entre os historiadores e alguns pastores, eu estava vendo alguma coisa a respeito de missões, e dizem que, certa feita, Billy Graham, pregando em um congresso de missões, ele começa a orar por todas as bandeiras. E quando chega na bandeira do Brasil, ele começa a profetizar que essa nação seria um berço do avivamento e que Deus levantaria homens, mulheres, jovens cheios do Espírito Santo. E eu não tenho dúvida, irmãos, que Deus irá levantar nesse lugar homens e mulheres com ousadia para propagar a boa nova. Mas com todo respeito, diz a teu irmão, tu estás disponível, tu tem um tempo para Deus para evangelizar. Paulo, quando fala a Timóteo, seu filho na fé, ele diz: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual eu sou prisioneiro. Também a Bíblia relata que Paulo, mesmo mediante tudo isso, as cadeias, prisões, açoites, nada disso puderam parar ou impedir de propagar o Evangelho. Há quem diga entre os historiadores que 64 anos ou 60 depois da morte de Cristo, Paulo estava em Roma, próximo ao seu martírio, e ele tinha um cuidado muito grande com Timóteo, um jovem que foi criado, instruído por ele, para que ele não sentisse o peso ou abandonasse a fé. E é verdade que em alguns momentos da nossa vida, a chamada e o peso da responsabilidade vai trazer tristeza e quem sabe até desapontamento. Mas eu também quero falar algo para você nessa noite, que mesmo com a oposição se levantando ou perseguições, aquilo que Deus levanta, não tem potestade, não tem inferno, não tem nada que possa impedir a palavra de Deus de ser propagada. E muitas das vezes nós achamos que fazer missões é um passeio turístico, e não é passeio turístico. Fazer missões não é descansar no spa, também não é isso. Missões, antes de tudo, irmãos, é um culto também de libertação. Porque há muitas pessoas que estão lá fora oprimidas pelo diabo, pessoas que estão cegas espiritualmente, que necessitam ouvir uma palavra de Deus, pessoas que estão à beira de cometer os suicídios opressivos e não encontram a palavra amiga. Mas muitas das vezes você, quando se dispõe a propagar o Evangelho, falar de Jesus, uma literatura, por mais simples que seja, com aquela frase, Jesus te ama, tem o poder de impactar e mudar muitas vidas. E nessa noite eu e você estamos aqui, porque um dia alguém teve a ousadia de anunciar e propagar o Evangelho, e esta é uma palavra, irmãos, que não volta vazia. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e eu creio que nessa noite a palavra está entrando em corações, quebrantando, trazendo paz e esperança, porque há poder no Evangelho, há poder no nome de Jesus. Bendito seja Deus. Paulo, antes da sua conversão, era perseguidor. Mas chegou um dia
em que no caminho de Damasco, a sua história foi mudada. E a função do Evangelho é transformar vidas, é libertar. Eu estou pregando aqui nessa noite e eu estou vendo pessoas que foram alcançadas pelo poder do Evangelho. Pessoas que estão aqui nessa noite, que quem sabe para a sociedade não tinha valor algum. Pessoas que talvez até para a família não tinha nenhum valor, meu irmão Vilmar. Pessoas que eram desprezadas por tudo e por todos, mas aquele que rege o céu e rege a terra disse: eu amo você e estou dando meu filho em resgate pela sua vida. Participa das aflições do Evangelho. Mais interessante, meu irmão Vilmar, o texto vai dizer: segundo o poder de Deus. Vai vir luta? Vai. Vai ter perseguição? Vai. Vai ter obstáculo? Vai. Mas o poder de Deus, Vilmar, vai sobrepujar tudo isso, porque o poder de Deus é maior do que qualquer adversidade. Vai ter dias, missionários, que você vai chorar, mas a graça de Deus, ela vai te alcançar. Vai ter dias, missionário, que você vai querer desistir, mas a graça de Deus vai te impulsionar. Vai ter dias, missionários, que você vai querer retroceder, mas o Senhor vai dizer: não pare, não te espante, porque eu te sustento com minha destra poderosa. Bendito seja Deus. Eu e você, irmãos, estávamos condenados. Havia uma sentença contra a nossa vida. E por mais que eu e você quiséssemos quitar essa dívida, nós não teríamos condições para isso. E o mesmo Paulo, escrevendo na igreja de Colossos, ele diz que o Senhor, ele aboliu na cruz a dívida que havia sobre nós. Você pode dizer para seu irmão: eu sou livre, porque o sangue de Cristo me libertou. Fala isso para ele com convicção: você é livre, porque o sangue de Cristo te libertou. E a mensagem do Evangelho, irmãos, é justamente para aqueles que estão necessitados. Há muitas pessoas que têm um conforto, têm um padrão financeiro, têm uma vida bastarda, mas ainda falta algo: a presença de Deus. Falta ouvir o Evangelho, falta ter um relacionamento com Cristo. Tem pessoas que têm dinheiro para comprar tudo, mas o dinheiro não compra a salvação, porque a salvação vem somente de Jesus Cristo. O dinheiro não pode comprar a paz, mas muitas das vezes você e eu, passando por dificuldade, a Bíblia diz que a paz do Senhor, ela excede todo entendimento, e somente Deus é capaz de fazer isso. Bendito seja Deus. E sabe o que eu acho interessante, meus amados irmãos? É porque muitas das vezes eu e você vamos pensar que andamos só, Simone e Andréa, mas nós nunca andamos só. Jesus, entre os seus discípulos, ele fez uma promessa e disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro da minha parte, e o nome dele é Consolador. E ele é advogado, ele é amigo, ele é conselheiro, ele é ajudador. Talvez você diga: não estou entendendo, eu quero falar dele com muito prazer. É o Espírito Santo de Deus que tem ajudado a mim e a você. É o Espírito Santo de Deus que tem ajudado a sua igreja. Olhando para a história de Paulo, queridos, quando eu vejo isso no capítulo 2, na segunda carta, ele vai dizer: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim ouviste,
Confia a homens fiéis, que sejam idôneos para ensinarem a outros também. Agora veja o que diz no capítulo 2 e o verso 3. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Que convite estranho, missionária Cacau. Talvez se o evangelista Henrique dissesse, quando acabar o culto, pizzaria do Misa, tudo por minha conta, a igreja pegava fogo. Mas o texto diz, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Se alguém prega para você que o crente não passa prova, está mentindo. Se alguém anuncia que o evangelho é só oba-oba, está mentindo. O evangelho tem luta, tem dificuldade, tem, mas há uma graça soberana capaz de superar tudo isso. Por isso ele diz, fortifica-te, pois, meu filho, na graça que há em Jesus. E sabe o que eu acho interessante, Simone e Andréa? Entre os muitos atributos de Deus, está a dádiva da graça. E a dádiva da graça, querido, ela não nos fala para mudar, mas ela cria uma mudança no ambiente da esfera espiritual. Talvez você ainda não entendeu, mas já tem graça de Deus repousando sobre a tua vida, já tem graça de Deus repousando sobre a tua casa, já tem graça de Deus sobre teus filhos estão afastados, mas através da oração, a graça tem dado livramento. Tua família está passando por dificuldade, mas através da graça, Deus tem cuidado dos teus. Fortifica-te, pois, meu filho, na graça que há em Cristo Jesus. Esse mesmo homem, Paulo, ele vai dar um relato do que ele passa. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Em 2 Coríntios, capítulo 11, por favor. Bendito seja Deus. 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 23. Até o verso 28. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23 até o 28, diz o seguinte: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite e menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas das vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos dos da minha própria nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos em desertos, em perigos no mar e perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede e jejum, muitas vezes em frio e nudez, e além das coisas exteriores, que me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Olha a grade curricular do homem. Aí você pensa que levantar a mão, querer ser missionário, é armar uma rede em uma praia paradisíaca, pedir água de coco e se balançar na brisa do vento. Não! Vai haver perseguição, mas Deus é maior do que a perseguição. Vai haver momentos de desânimo, mas Deus é tua força e a tua alegria. Vai haver momentos que você vai parar, vai querer desistir, mas o céu vai dizer: não pare, eu estou contigo e te sustento.
Aí talvez você crie um obstáculo, uma dificuldade. Com todo respeito, pergunta a teu irmão aí, qual é o teu problema mesmo perto de tudo isso? Prisões, açoites, espancamentos, naufrágio, fome, nudez. Você está aqui com todo respeito, bem vestido, cheiroso. Se não tiver da Natura, da Avon, bota leite rosa para não vencer. Mas está aqui para adorar a Deus nessa noite. Está com a roupinha limpa. Teus filhos estão alimentados. E quando sai daqui, quem sabe fazer o lanche. E ele não tinha esse privilégio, mas havia um cuidado com a igreja em propagar o evangelho. E hoje em dia eu vejo pessoas que por coisas tolas, minúsculas, estão largando o evangelho. Deixa-me te dar um conselho: quem sai da igreja por causa do irmão, nunca entrou nela por causa de Jesus. Porque no trabalho ou na vida secular, você vai ver, ouvir coisas, mas não vai sair de lá. E na primeira dificuldade você quer largar a sua cruz. E muitas das vezes, quem está no campo missionário não tem esse conforto que você tem. Não está numa igreja bem acomodado, cadeiras acolchoadas, refrigerado, para você se sentir à vontade. Muitas vezes em perseguidos, sem fazer uma refeição, sem ter uma roupa digna. Mas sabe qual é o cântico deles? Bendito seja Deus, eu te louvo, Senhor, porque eu estou oferecendo a minha vida a ti como um sacrifício vivo, santo e agradável. Por isso ele diz: não te envergonhes do evangelho. Porque se um dia você se envergonhar do evangelho, irmão, vai chegar um dia também que ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O objetivo principal do evangelho é salvar o mais vil pecador. Tem pessoas que quando nós olhamos, nós já damos uma sentença e o julgamento. E às vezes chegamos até a falar: isso aí não serve para nada. Aí quando nós olhamos para a Bíblia, Jesus estava diante de dois malfeitores. Um debochou e o outro se arrependeu. E um diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não disse: eu vou pensar, ou quem sabe. Jesus disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Quando há arrependimento, a salvação é concedida. Aquela mulher samaritana, quando foi buscar água, Jesus teve encontro com ela. E naquele diálogo, Jesus ali tem o conhecimento da vida dela. E depois daquele diálogo, Jesus fala para aquela mulher que ela queria segui-lo. Mas Jesus disse: olha, vai e volta para os teus. E quando aquela mulher, que até então era uma adúltera, ela entra na sua cidade e diz que encontrou o Messias. Então eu entendo que o evangelho não faz acepções de pessoa. O evangelho veio para os doentes, aqueles que estão necessitados de ouvir uma palavra de Deus. Lembra do endemoniado gadareno? Quando houve a libertação na vida daquele homem, ele queria seguir a Jesus. Aí Jesus diz a ele: olha, vai e avisa para os teus o que o Senhor te fez. Evangelho é poder de Deus para libertar os oprimidos do diabo. E me permita falar isso para você com toda a convicção e respeito. Você corre o sério risco fora da presença de Deus. O homem, ele pode até fazer planos para a sua vida, almejar coisas, mas se não estiver alinhado com a vontade de Deus, de nada valerá a pena. Aquele jovem rico chega para Jesus, conta uma história e diz: o que farei eu, bom mestre, para ter a vida eterna? Jesus diz a ele: vende tudo que tu tens, dá aos pobres e segue-me.
Ele conhecia os mandamentos, mas no momento da renúncia, ele ficou pensativo. E me permita falar uma frase para você que eu acho fantástica. Charles Spurgeon, ele diz algo tremendo, que quanto mais do céu existir em nós, menos da terra nós cobiçaremos. O que significa isso? Se teu coração estiver voltado para as coisas da terra, o teu coração não pode almejar aquilo que no céu já está preparado para aqueles que Deus vai levar no arrebatamento. E o céu é uma realidade. E a mensagem do Evangelho é justamente isso: livrar o homem da condenação. Porque o homem fora da presença de Deus, ele corre um sério risco de ser condenado. Não sou eu que dou a sentença, não é a igreja que vai sentenciar, mas vai chegar aquele dia em que o Senhor ele vai dizer algo muito forte, não só para os evangélicos, mas também para aqueles que renunciaram à palavra. Porque naquele dia, irmã Constância, infelizmente, muitos vão estar na igreja, mas o Senhor vai dizer: quem és tu que eu não te conheço? Muitos dentro da igreja, naquele dia, vai dizer: Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome curamos enfermos. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Me permita falar algo para você nessa noite. Nem tudo que você faz aqui na terra é aplaudido, tem um aval do céu. Porque muitas das vezes queremos chamar a atenção de quem está ao nosso redor, ser popular. É melhor ser solitário, ser um anônimo e ser conhecido no céu. Paulo encorajava Timóteo a isso. Não te envergonhes do Evangelho. Tem muitos que têm essa vergonha ainda de Cristo, de anunciar a Jesus, de testificar da grandeza do Evangelho. E Deus, nessa noite, Ele quer levantar você para fazer isso. Deus poderia usar os anjos. Pedro diz isso, que os anjos anelavam anunciar o Evangelho. Mas Deus escolheu a mim e escolheu a você, falho e imperfeito. É por isso que o diabo tem tanta raiva de nós, que somos falhos e imperfeitos, mas temos o bom tesouro, que é a presença do Espírito Santo, para dizer que pessoas ainda podem ser restauradas e transformadas pelo poder do Evangelho. A raiva do diabo é essa. Porque ele olha para mim, olha para você, aí ele vai falar do nosso passado, mas o nosso passado já foi jogado no mar do esquecimento. Eu e você estamos marchando rumo a Canaã celestial, que é a morada dos santos e que vão morar no céu. O objetivo do Evangelho é esse, querido: falar do quanto você é especial para Cristo, do quanto Deus Ele te ama e não quer perder você. Ele não quer perder você. Mas a pergunta é: você está disposto a abrir mão da sua vida por amor a Jesus? Em Lucas 19:10, a Bíblia vai dizer o seguinte: que o Filho do Homem veio salvar e buscar o que havia se perdido. Um dia eu e você estávamos na contramão, mas Deus, por misericórdia, se utiliza de alguém para falar do Evangelho. Relutamos muito. Eu já disse isso aqui outras vezes. Por mim eu não estaria aqui, meus pensamentos eram outros. Mas os planos de Deus para a minha vida eram completamente diferentes dos meus. E quem sabe se eu estivesse seguindo os meus planos, ou a minha vontade, nem aqui eu estaria. Mas hoje eu estou aqui por misericórdia e bondade de Deus, para dizer que Jesus também pode transformar a tua vida. Jesus pode restaurar a tua família.
Jesus pode mudar a vida dos teus filhos. Jesus pode mudar o teu casamento. Jesus pode mudar a tua história. Não estou falando de uma prosperidade terrena, mas de uma paz que somente Jesus ela pode dar. E quando você entra para o Evangelho, que você dilata, abre o seu coração e permite que o Espírito Santo faça morada, você vai ver algo extraordinário acontecendo. E muitas vezes as pessoas não conseguem entender. E me permita, meu irmão Marcial, as pessoas olharem para você e dizem: mas como ele ainda está ali dedilhando um violão e louvando a Deus? É porque enquanto ele está ali oferecendo a Deus o seu culto, a sua adoração, a provisão de Deus vai chegando na sua casa e chegando na sua família, cuidando da saúde dele e das filhas da esposa. Enquanto você está disponível para o reino vai disponibilizando aquilo que você necessita e precisa. O Evangelho é isso. Raio de Rabás. Glória seja dada ao nome de Jesus. E muitas das vezes eu e você que estamos dentro do Evangelho, quando ouvimos o não, achamos que Deus virou as costas para nós. É um grande engano. Paulo por 3 vezes ouviu o não do Senhor. A Bíblia diz que ele ora 3 vezes para que Deus retire o espinho da carne. Ele recebeu 3 não, mas recebeu algo muito maior, muito melhor. Ele diz: Paulo, o meu poder e a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E eu entendo que a graça de Deus é bem melhor e maior do que eu e você imaginamos. E é por causa dessa graça bendita que o Evangelho nos alcançou e estamos aqui para a glória de Deus. Você pode se pôr de pé nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Eu não posso ser negligente e lhe dizer que depois da conversão as lutas irão cessar. Não. Vai haver muitas coisas para querer fazer você parar ou desistir. E eu entendo, pastor Luzarte, a graça, ela não promete ausência de problemas. Mas a graça vai fazer com que a presença de Deus seja notória na tua vida. E nessa noite, gostaria de fazer um convite muito especial a você que se encontra aqui. Você ainda que não teve um encontro com Cristo, ou quem sabe se encontra afastado do Evangelho, devido às lutas, perseguições ou dificuldades. Quem sabe até disse: Deus me esqueceu. Não, Ele não te esqueceu. E a prova disso é que em meio a tantas lutas você ainda está de pé. Não é porque você é forte, mas é Ele te sustentando, é Ele cuidando de você. Quem sabe você resolveu estacionar na caminhada, parar devido às lutas. Mas não é tempo de estacionar ou parar. É tempo de reconciliação. É tempo de voltar aos caminhos.